Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Tenham todos uma boa tarde, que a paz do Senhor esteja no nosso meio. É motivo de nós nos alegrarmos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. É motivo de nós nos alegrarmos, porque estamos juntos na congregação dos santos, cultuando ao Deus poderoso e fiel, aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, nos dando assim vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, de número 150. Livro de Salmos, número de 150. Aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos desta casa também, sejam bem-vindos. Viemos cultuar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Então, o Salmo de 150, ele vai dizer assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufes e flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu santo e eterno nome, Deus. Só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Por isso nós estamos aqui juntos como igreja para cultuar o cabeça da igreja, para cultuar Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Por isso nós pedimos o teu auxílio nesse momento. O Senhor possa continuar a ministrar nos nossos corações, que nós possamos sair daqui transformados, até porque a tua palavra, onde ela é pregada, o teu evangelho de salvação, onde ele é pregado, as pessoas não têm como ficarem iguais, elas sempre saem diferentes, elas sempre ficam diferentes, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra transforma, a tua palavra traz refrigério aos nossos corações, a tua palavra também nos exorta. A tua palavra, ela nos convence também, nos ajuda a convencer do pecado, justamente com o teu Espírito Santo, Deus. E desde já nós colocamos também o ministério de louvor, engrandecemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós notamos nesse salmo que não há desculpa para não louvarmos ao Senhor. Até a natureza, queridos, até a natureza ela louva ao Senhor. Os pássaros, o canto dos pássaros pela manhã. E aí, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o final dos Salmos ele vai dizer assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então é um convite para que nós, e eu convido a igreja a ficar de pé, para que juntos, nós, com forma de gratidão por aquilo que Deus fez nas nossas vidas, como forma também de engrandecer o nome do Senhor, só porque só Ele é digno de louvor e adoração. E Ele vai dizer: louve ao Senhor, louvai-o no seu santuário. Ele é Deus, Ele é santo. Ele é santo. E por isso nós devemos cultuar ao Senhor. Todo ser que respira, queridos, louve ao Senhor. Se você não souber cantar, bata palmas. Se você não puder bater palmas, dê pulos de alegria. Mas nós iremos cultuar ao Senhor, nós iremos louvar ao Senhor, porque a palavra dele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor com alegria, queridos. Louvado seja o nome dele. E eu convido a você, nesse momento, a cultuar, a louvar ao Senhor. E mesmo em meio à perseguição, queridos, a igreja não para, a igreja não parou. Em meio à perseguição, muito pelo contrário, a igreja ela sempre avançou. Porque o cabeça da igreja, queridos, não sou eu, não é você. O cabeça da igreja é Jesus, aquele que é eterno, aquele que está no meio da sua igreja operando os seus milagres.
Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle, do Senhor Jesus. Somente Ele deve ser exaltado. Somente Ele deve ser glorificado. Que você possa adorar Ele em espírito e em verdade. Que você possa exaltar a Ele com a sua vida, com a sua voz, com o seu corpo. Que a tua vida seja para a glória do Senhor. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Aleluia. Queridos, eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei como tem sido a tua semana. Eu não sei como tem sido ou como foi o mês que passou. Eu não sei quantas tribulações tu tens passado. Eu não sei como está o teu coração. Mas Jesus sabe. Mas o interessante, queridos, é que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas interessante ainda, se Ele não fizer,
Ele continuará sendo Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso, queridos, como o salmista falou no início, todo ser que respira, independente se ele quiser ou não, louve ao Senhor pelo aquilo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, cante. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. não adoro pelo que ele faz, Eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver sempre será Deus. deixa baixinho, deixa a igreja cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Canta a igreja do Senhor. Se não fizer, Ele Leva a sua é voz. Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Aplauda ao Senhor porque Ele é Deus, querido. Não importa a circunstância, Ele continuará sendo Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Fique de pé, queridos. Toma teu dízimo, toma tua oferta. Vamos dizimar e ofertar na casa do tesouro. Lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41, 44, vai dizer assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixinhas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre
colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas aquela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém. Queridos, onde está o teu coração? Onde está o meu coração? A palavra de Deus vai dizer que onde estiver o meu e o teu coração, lá vai estar o teu tesouro, o teu e o meu tesouro. Pois eu digo a você nessa tarde, que o nosso coração esteja no Senhor. Porque assim, queridos, nós iremos ofertar e dizimar com alegria, sem peso algum, porque nós iremos entender quem nós somos, nós iremos entender quem Deus é, quão grande Ele é, assim como nós cantamos. Porque se não for assim, queridos, nada adiantará nós estarmos aqui ou viermos para cá, levantar as mãos, cantar louvores ao Senhor, mas o nosso coração cheio de amargura ou com o coração que não é grato ao Senhor. Pois sabe de uma coisa, tudo aquilo que o Senhor nos deu, tem nos dado, tudo é dele. Nós iremos apenas devolver uma pequena parte de tudo aquilo que ele tem nos dado, inclusive a nossa, a minha e a tua saúde, que nós temos. Ele nos dá para sairmos ou levantarmos todos os dias, ou até mesmo para deitarmos e levantarmos, para irmos aos nossos trabalhos, ganhar o pão de cada dia, pois a força é o Senhor quem nos dá força e saúde. Então, como forma de gratidão, toma teu dízimo, toma tua oferta, e vamos dizimar e ofertar na casa do tesouro com alegria. Amém, queridos? Você pode bater palmas? Você pode cantar junto conosco essa canção? Com alegria. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Rei da Glória, queridos. Aleluia. Amém. Sentados, queridos. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor
possa fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Abençoa aqueles que dizimaram, que ofertaram, também aqueles que não puderam. Abre portas de empregos também para os desempregados. Assim nós te oramos, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. As nossas crianças, por favor, aqui à frente. Nós iremos orar pelas nossas crianças. Essas crianças que são uma realidade na nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos pequeninos. Deus, que o Senhor continue a ministrar em seus corações. Que o Senhor continue, Deus, a fazer a tua obra de salvação no coração dos pequeninos. Nós te entregamos suas casas, suas escolas, seus pais. Colocamos também o momento kids que eles terão ali atrás. Momento de ministração da tua palavra em seus corações. Momento de alimento espiritual em seus corações. Que assim os seus professores venham dizer para elas assim aquilo que o Senhor quer que seja dito, que venha frutificar em seus corações. Desde já, Deus, nós queremos te agradecer no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Eu com alegria, nesse momento eu chamo aqui à frente nosso preletor da tarde para a noite, nosso querido irmão Mateus. Seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor, a esta congregação de irmãos, congregação dos santos. Seja bem-vindo. E eu convido a igreja a orar colocar suas mãos para cá, para que a gente venha orar pelo nosso irmão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, nós te apresentamos este homem, o Senhor conhece bem, conhece mesmo antes de ser gerado no ventre de sua mãe, o Senhor já tinha o escolhido para a tua obra, para o teu reino. Por isso, Senhor, nós colocamos ele hoje diante do Senhor, para que o Senhor continue a usá-lo, para que o Senhor continue a ministrar em seu coração e que ele continue sendo boca tua nessa tarde, para essa noite, e que seja dito aqui, Deus, aquilo que o Senhor quer que seja dito à tua igreja. Nós colocamos a sua casa, colocamos o seu casamento, sua esposa, e que assim, Deus, o Senhor possa fazer a tua vontade através dele. Desde já nós queremos te agradecer no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém? Uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Agradeço imensamente o convite do pastor Júnior D'Artagnan. Uma alegria muito grande, né, de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus, que é algo que motiva o meu coração, que incendeia o meu coração, é o meu ministério, né? Compartilhar a palavra de Deus é algo que me move todos os dias. Eu queria convidar os irmãos a abrir no texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos 22 ao 41. O pastor Júnior D'Artagnan me falou que vocês estão se debruçando sobre o tema do Espírito Santo, não é isso? Então, daremos uma continuidade aqui num texto muito interessante, que mostra o poder e o agir do Espírito Santo de Deus logo no início da igreja, na igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 22 ao 41. Atos capítulo 2, versículo 22 ao 41. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Veja que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve.
Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que a ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Abaixa tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, meu Pai, e nós pedimos que o Senhor possa preparar o coração de cada irmão, para que seja como um solo fértil, e que a tua palavra, Senhor, possa ser semeada nesses corações, gerando frutos de 30, 60, 90, 100 por um, Senhor. Que essa palavra possa produzir vida no coração da tua igreja. É como nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da pregação de hoje é a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Aqui nós estamos diante de um texto de Atos, logo no início de Atos, logo no início da igreja. Nós estamos vendo o agir do Espírito Santo pela primeira vez na sua igreja e na pregação da palavra do Senhor. Alguém aqui já tentou cortar uma carne com uma faca cega, sem estar afiada? Levante a mão. É difícil, né? A gente tem que botar força, e muitas das vezes nem dá certo. A gente acaba se machucando. Mas o que acontece se a gente amolar aquela faca? Fica fácil. A gente faz, às vezes, menos força e consegue facilmente cortar aquela carne. A gente está lendo um texto onde um homem ou um apóstolo chamado Pedro, que nós bem conhecemos a história e a vida de Pedro, seguia Jesus, porém um homem de muitas tribulações, dificuldades, lutas, incertezas, inconstâncias. Um homem que muitas das vezes tentou fazer muitas coisas na força do seu braço, mas muitas das vezes na força do seu braço ele falhava. Prometia coisas grandiosas, até morrer por Jesus, mas muitas das vezes falhava. No entanto, nós lemos aqui o texto onde esse mesmo homem, um homem de muitas questões, de muitas dificuldades, depois em que foi cheio do Espírito Santo de Deus, vimos a sua primeira pregação e lemos, acabamos de ler em Atos, a primeira pregação do apóstolo Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo de Deus. E nós vimos uma outra pessoa, um outro homem, uma outra pregação, uma outra postura, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele, estava nele, era a habitação do próprio Deus nele. O texto que lemos, se nós voltarmos um pouquinho, e eu preciso fazer essa contextualização antes de nós entendermos o que Pedro estava falando na sua mensagem. Se você abrir em Atos 2, versículo 1, nós vamos ver que estava ocorrendo ali em Jerusalém
o Pentecostes, uma das principais celebrações do povo de Israel, naquele contexto cultural, histórico. Eles celebravam o Pentecostes. Então, povos de todas aquelas redondezas vinham até Jerusalém para comemorar o Pentecostes. E ali, o texto nos conta, nos versículos 2 até o 4, de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o povo, foi derramado sobre a igreja. E foi um mover transformador e poderoso. Foi como um vento impetuoso. Os irmãos depois podem ler detalhadamente o capítulo 2 de Atos em casa, mas o texto nos diz que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e línguas de fogo se manifestaram ali, e aqueles homens começaram a anunciar a palavra de Deus em várias línguas. Eu até cheguei aqui, olhei diversas bandeiras e fiquei até competindo com a minha esposa para saber quem adivinhava, qual que era o país. Mas imagine que, de repente, começássemos a falar aqui em várias línguas, de diferentes países, e as pessoas entendiam tudo na sua respectiva língua. Eu falo em português, mas tem uma pessoa da Índia que está ouvindo e está entendendo a pregação do Evangelho. Isso estava acontecendo em Atos, isso estava acontecendo ali naquela situação. E as pessoas começaram a reagir com espanto. Meu Deus, o que está acontecendo? Esses homens não são daqui, a gente é de outra cidade, de outro país, estamos ouvindo tudo na nossa língua. E alguns começaram a dizer, não, isso aí é coisa de gente bêbada, está rolando alguma festa, as pessoas não estão bem da cabeça, ali está acontecendo algo que é estranho de verdade. No entanto, Pedro se levanta naquela situação e diz, negativo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o mover de Deus e o derramar do Espírito Santo que já havia sido prometido pelo próprio Deus através do profeta Joel. Um texto muito conhecido, que você pode abrir, por exemplo, em Atos 2,17, em que diz, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Deus estava derramando o seu Espírito Santo sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus estava passando a habitar na vida do seu povo. Deus entre nós, cumprindo-se a promessa que o próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos, que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E então, nesse exato contexto, é que Pedro, depois de explicar que aquilo era um mover do Espírito Santo, ele se levanta e anuncia uma mensagem. E essa mensagem foi a mensagem que nós lemos dos versos 22 até o verso 41. Mas antes de nos debruçarmos sobre a mensagem do apóstolo Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quem é Pedro? Você sabe quais foram as dificuldades, as lutas, as contradições que esse homem de Deus, que estava aqui pregando e anunciando a uma multidão sobre esse Deus maravilhoso, você sabe quem é o apóstolo Pedro? Eu gostaria de revisitar alguns fatos da vida de Pedro, algumas situações específicas. Pedro era um homem de contradições. Pedro declarou, quando Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi um homem certeiro na sua resposta, mas logo em seguida, esse homem que foi tão certeiro em dizer que Jesus era o Cristo, o Messias, foi repreendido por Jesus, porque quando Jesus começou a dizer que teria que morrer para salvar os seus, para salvar o povo do pecado, Pedro repreendeu Jesus, falando, não diga um negócio desse, Jesus. E Jesus falou o que para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Então era um homem de contradições, um homem que num instante recebia a revelação de Deus e num outro momento já estava falando coisas erradas. Era um homem vulnerável. Certa vez, Jesus, em Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31, deixou que os seus discípulos navegassem pelo mar da Galileia. E ele ficou apartado, orando a Deus, conversando com Deus Pai. E depois Jesus vem até a direção dos seus discípulos, caminhando sobre as águas. E eles começam a se assustar, achando que era um fantasma. E entre todos os discípulos, Pedro foi aquele único que foi o mais corajoso. Falou assim, ei Jesus, deixa eu ir andando até o Senhor. Deixa eu caminhar sobre as águas e ir até a sua direção. Um homem corajoso, num instante está aqui um homem impetuoso, corajoso. E ele começa a avançar, andando sobre as águas, e de repente ele olha para o mar, olha aquelas ondas, escuta o rugido do mar, o vento, e começa a afundar.
Era um homem vulnerável, era um homem que se mostrava forte, mas depois estava frágil. Era um homem de altos e baixos. Em Mateus 26, 35, ele prometeu que morreria por Jesus e jamais o negaria. Mas logo depois o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. E muitas das vezes nós olhamos para a figura de Pedro com um certo distanciamento e até num tom crítico. Mas Pedro é muito falho, né? Como é que Pedro, caminhando com Jesus, comete tantas falhas, tantos erros? Mas, meus irmãos, nós somos um retrato de Pedro. As nossas falhas, ainda que muitas das vezes em áreas diferentes, elas acontecem a todo tempo. E apesar de ser um homem falho, Deus usa poderosamente aquele homem, porque Deus não usa as pessoas pelo quão bom ou quão boa essa pessoa é, mas pela sua graça e misericórdia. E o Senhor estava derramando o seu Espírito sobre a igreja, e aqui nesta passagem que nós estamos lendo, especificamente sobre Pedro. Pedro, um homem que antes, outrora, se trancava de medo dos judeus, agora é um homem que é trancado em prisões por falar do amor de Jesus. Olha a mudança daquele homem que antes era um homem frágil, de contradições, de altos e baixos, agora é um homem cheio do Espírito Santo, que prega a mensagem e que anuncia, não importam as circunstâncias. O Pedro que negara Jesus diante de uma criada, agora é um homem de inabalável ousadia que enfrenta o sinédrio, pregando a mensagem de Deus. O mesmo Pedro que outrora seguia Jesus de longe, agora lidera a igreja de Deus numa jornada vitoriosa. O mesmo Pedro que fugira covardemente da prisão e da morte, abandonando Jesus, agora ele enfrenta morte, açoites, prisões para anunciar o nome de Deus. Isso não é obra da carne, isso não é o quão forte e dedicado somos, mas isso é o poder e o agir do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. Esse é o poder do agir do Espírito Santo na vida da sua igreja. E esse mesmo Espírito habita em nós hoje. É o que nós cremos. O Espírito de Deus está na sua igreja, ele se move por meio da sua igreja e ele capacita a sua igreja para a pregação da mensagem. Então Pedro, movido por esse Espírito Santo de Deus, se levanta e começa a anunciar uma mensagem, onde ele fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz nos versos 22. No verso 22, diz assim, Atos capítulo 2, verso 22, que já lemos. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Pedro, ele começa a sua mensagem anunciando aquelas pessoas que estavam vendo o mover do Espírito Santo em Pentecostes. Ele começa a falar, pessoal, tudo isso aqui que está acontecendo é o Espírito Santo de Deus prometido por Jesus, aquele que estava entre nós, que há pouco tempo atrás vocês crucificaram. Ele era o Messias, o prometido de Deus. Vocês viram os sinais e prodígios e maravilhas que ele fez. Ele curava enfermos, ele curava cegos, ele ressuscitava mortos, ele curava paralíticos. Vocês não viram tudo isso? Pedro estava anunciando, com a sua vida e as suas obras, estava declarando que ele era o prometido de Deus, ele era o Messias de Deus, ele não era uma liderança política que iria libertar o povo de Israel do Império Romano à época, o que muitas pessoas esperavam, um líder político, um chefe de exército. Não, ele era o Messias, aquele que libertaria não somente o povo de Israel, mas o povo de Deus, do maior império, que é o império das trevas, o império do pecado. Jesus não veio apenas para libertar o povo de Israel da opressão política de Roma daquele tempo. Jesus veio para libertar todo o seu povo, todo aquele que nele crê, do império da morte e do pecado. Essa era a sua missão, e a sua vida testemunhava tudo isso, os seus milagres, a sua obra, e não somente a sua vida, mas a sua morte também testemunhava que ele era o Messias, o prometido de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro nos disse no verso 23, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Pedro faz questão de dizer, olha, vocês mataram
aquele que era o Messias, o prometido de Deus. Mas calma lá, vocês não fizeram isso porque vocês conseguiram frustrar os planos de Deus. Deus já tinha a sua presciência, ele já havia pré-estabelecido de que tudo isso aconteceria, de que Jesus viria e morreria em nosso lugar, o justo pelos injustos, aquele que nunca cometeu pecado por aqueles que pecaram. Jesus estava sendo entregue e morto naquela cruz, não porque os homens conseguiram matar Jesus, mas porque Deus determinou que ele fosse o sacrifício perfeito, que nos resgataria, que não se precisaria mais de ofertar um cordeiro dentro do Santo dos Santos, como uma oferta para tirar o pecado do povo. Mas agora Jesus era aquele sacrifício perfeito que uma só vez tiraria o nosso pecado para sempre. Todo aquele que nele crê seria restaurado. Veja, Pedro está pregando uma mensagem simples sobre a vida, a morte e agora eu passo à ressurreição de Jesus. Ele diz no verso 24, mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Pedro agora conclui dizendo, esse Cristo que vocês viram a vida dele, que vocês o mataram naquela cruz, ele não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, e agora ele está vivo, a morte foi vencida pelo poder de Deus, tirando daquele túmulo e ressuscitando para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 15, versos 55 a 57 diz, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, e toda essa mensagem da vida, da morte e da ressurreição que o apóstolo Pedro estava fazendo naquele primeiro momento, movido pelo Espírito Santo de Deus, era para trazer arrependimento àquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Era a simples pregação do Evangelho, não precisava de floreios, de doutrinas, de filosofias, ele estava pregando uma mensagem simples, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E ele continua trazendo agora algumas menções de salmos do próprio Davi, dizendo, olha, Davi, o rei de Israel, tão admirado por vocês, judeus, esse homem já profetizava acerca do Jesus que nós estamos pregando. E ele traz algumas passagens para mostrar que Jesus era o Messias, aquele Messias, aquele libertador do povo, que o povo de Israel há muito tempo aguardava, há muito tempo esperava, e agora ele já havia se manifestado entre eles. Aquele Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, ele é o Messias. Ele cita no versículo 25, um texto de Salmos, que se encontra em Salmos 16, 8 ao 11, olha que o apóstolo Pedro diz, versículo 25 de Atos 2, vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois Tu não deixarás que minha alma entre os mortos. Não permitirás que o Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de Tua presença. Pedro estava dizendo, essas palavras do rei Davi não são sobre o próprio Davi. Quando Davi estava compondo, escrevendo o Salmo 16, ele estava, é verdade, louvando a Deus, mas ele estava também profetizando sobre algo que aconteceria lá na frente com o nosso Senhor Jesus. Jesus não foi deixado no túmulo entre os mortos. Jesus está vivo, à direita de Deus Pai, ele ressuscitou. Pedro está pregando, dizendo, esse que vocês pregaram na cruz está vivo, ele está vivo, e a manifestação da sua vida está entre nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Versículo 29, olha que o apóstolo Pedro diz, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que Davi, o patriarca Davi, não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu,
e foi sepultado. E o seu túmulo está bem aqui, diante de nós, a gente sabe onde está. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi está olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Olha o que o apóstolo Pedro estava falando, um homem movido pelo Espírito Santo de Deus, usando as Escrituras e manejando elas de maneira poderosa para dizer: Jesus era o prometido, Jesus já estava sendo prometido desde todos os tempos. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar promessas nas Escrituras falando sobre Jesus, sempre sobre Ele, sempre sobre o sacrifício que Ele faria para nos salvar dos nossos pecados. Mais adiante, o apóstolo Pedro, no verso 34, diz: pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Jesus estava exaltado à direita de Deus Pai. Jesus havia sido morto, mas ele havia sido ressuscitado por Deus Pai, e estava agora à direita de Deus Pai. Pedro estava dizendo, Davi há muito tempo já cantava salmos sobre isso, dizendo: Jesus está vivo, Jesus é a promessa de Deus, Ele é o Messias resgatador do seu povo. E assim, no verso 36, o apóstolo Pedro conclui: portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que viveu entre nós, que foi morto por vocês, mas que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, a esse Jesus vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Aquelas palavras penetraram de maneira tão profunda no coração daqueles homens. Uma pregação simples, meus irmãos, simples, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que todos nós conhecemos, mas movida pelo poder do Espírito Santo, aquela palavra tocou no coração daquela multidão. E o texto nos diz que as palavras partiram o coração dos que ouviam. A palavra no grego partiram é katanusso, que significa perfurar completamente. Às vezes, nós temos a experiência de falar do Evangelho de Jesus para algumas pessoas que nós tanto amamos, familiares, amigos, e muitas das vezes aquela palavra não entra, sabe? É como se a gente falasse e saísse por outro lado do ouvido. Mas queria te dizer que você precisa entregar e confiar no agir do Espírito Santo, porque não há um trabalho de convencimento das nossas capacidades que temos de convencer as pessoas, não é isso. É sobre o agir do Espírito Santo de Deus. Pedro estava pregando no poder do Espírito Santo de Deus, e aquela palavra entrou de uma maneira tão poderosa no coração e nos ouvidos daqueles homens, que eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? Nós somos culpados de matar Jesus. Uma palavra simples, mas que alcançou de maneira poderosa o coração daqueles homens. 1 Coríntios 2, versículo 4 a 5, Paulo esclarece muito bem isso, quando ele diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aqui nós estamos vendo o poder do Espírito Santo agindo poderosamente no coração daqueles homens. Não porque Pedro foi convincente, estamos diante de uma palavra simples, mas porque o Espírito Santo de Deus agiu naqueles corações. E eu queria te dizer, nós podemos também pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Não precisamos de muito conhecimento. Se você puder, estude, se debruce, ame a palavra de Deus, mas pregue o simples evangelho e confie no poder do Espírito Santo, confie no agir de Deus. O texto nos diz que mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, se converteram depois daquela primeira pregação de Pedro, depois de receber o Espírito Santo. E isso nos traz algumas reflexões. Às vezes a gente acha que Deus espera que sejamos perfeitos, né?
A gente tem que estar num nível perfeito para que Deus possa nos usar. Meus irmãos, igreja é hospital, não é museu de santos. Nós somos hospital. Nós somos pessoas falhas, cada um em alguma área. Nós precisamos de Deus e uns dos outros e do mover do Espírito Santo para que possamos avançar, o reino de Deus avançando, onde as portas do inferno não prevalecem. Por quê? Porque somos bons? Porque sabemos falar? Não, mas porque o Espírito de Deus age em nós e através de nós, e é o poder dele que convence. Eu gosto muito de ilustrar isso quando a gente prega a palavra de Deus a algumas pessoas. Aquele trabalho de pregar a palavra é semelhante ao semear, a gente lança as sementes. Mas quem é que faz crescer a semente? É você? Você consegue ir lá dentro da terra e tirar o grão e fazer ele crescer, e se tornar uma árvore, e fazer aquela árvore dar frutos? Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E o nosso trabalho é sermos movidos pelo Espírito Santo. Portanto, não se intimide. Não fique pensando, eu preciso de mais isso, mais aquilo. Pregue a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e deixe o trabalho com o Espírito Santo. Pregue de maneira simples. Você não precisa de muitas ferramentas, de muitas questões. Pregue simples, mas pregue no poder do Espírito Santo. Pregue de maneira simples. Pregue movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita. E se você ainda não tem esse Espírito de Deus no seu coração, se você ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, entregue-se a Ele. Seja cheio do Espírito Santo. Foi o que o apóstolo Pedro respondeu àqueles homens. Pedro, o que a gente faz agora? Olha o que o apóstolo Pedro diz no verso 38. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo de Deus. Arrependa-se, aceite a Jesus e receba o Espírito Santo de Deus. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem simples, é uma mensagem que usa homens como eu e você, usa mulheres como vocês, pessoas simples. Mas no reino de Deus não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Ele é. É sobre a mensagem que carregamos. Nós somos como potes de barro que carregam ricas joias dentro de si, que é a mensagem do Evangelho. Nós não somos nada. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o que Ele fez. Assim como Pedro, todos nós temos falhas, altos e baixos, dificuldades, mas Deus nos chama para uma transformação radical por meio do poder do Espírito Santo. O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes foi usado para pregar uma mensagem que alcançou mais de quase 3.000 pessoas, quase 3.000 vidas em um só dia. Não é porque Pedro era perfeito ou muito bom, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Essa história, ela nos lembra que o poder não vem de nós. O poder de transformar vidas, corações e mentes vem do Espírito Santo de Deus. Hoje é feito um convite para nós, que a igreja do Senhor seja cheia do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, quando recebemos o Senhor Jesus e o aceitamos como nosso Salvador. Mas nós podemos ser cheios dele para a pregação da palavra, para anunciar a mensagem, para levar a salvação. Que a nossa igreja, a Maranata, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Assim como Pedro foi usado por Deus, eu oro para que você e eu sejamos usados por Deus, no mover do Espírito, para alcançar vidas, para restaurar pessoas que estão distantes do Senhor. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida esta noite. Permita que Ele te use e te encha de ousadia para cantar uma canção que toca nos corações, para profetizar na vida de alguém, para levar uma mensagem. Assim como Pedro, proclame de maneira simples a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, porque com toda certeza o mover de Deus virá sobre nós e a sua mensagem alcançará vidas, porque não é sobre nós, não é sobre o quanto que nós podemos entregar ou sobre a qualidade daquilo que fazemos, mas é sobre Ele, é sobre o mover dEle em nós, tudo é sobre Ele.
Nada é sobre nós, meus irmãos. Absolutamente nada. Tudo nós dependemos do Senhor e do seu Espírito Santo. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para que a gente possa orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque tu enviaste, Jesus, o teu Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós e está em nós. Nós te louvamos, meu Deus, porque é esse Espírito que nos levanta, que nos encoraja, que levanta homens e mulheres para a tua glória, que torna pessoas completamente transformadas, que muda vidas, que muda histórias, que faz homens e mulheres de Deus anunciarem verdades eternas, que convence corações, que transforma vidas. Senhor, nós te louvamos por esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, a presença do Deus vivo que habita em nós. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio de termos Deus em nós, de termos Deus em nossos corações, nos dando a direção, nos dando direcionamento, nos exortando, nos transformando. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua verdade, pelo Espírito Santo que habita em nós. Levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, o teu reino, movido não na nossa força do nosso braço, mas no mover do Espírito Santo, para que a tua mensagem seja anunciada nos 4 cantos deste mundo e vidas sejam resgatadas, corações sejam transformados, Senhor. É o que te pedimos e é como nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está vivo à direita de Deus Pai. Assim nós oramos. Amém. Glória a Deus.